Hoje a Philips é uma empresa com foco em software. Aproveitamos nossa profunda experiência clínica e inovações significativas para fornecer soluções de informática conectadas, seguras e ágeis em todos os departamentos clínicos e operacionais, com o objetivo de capacitar os profissionais com dados importantes para a tomada de decisão. Foi basicamente o que foi falado também antes do nosso intervalo, com os vários painéis que já passaram por aqui hoje. Vamos falar agora sobre oncologia. A cada ano, a Philips investe mais em desenvolvimento de soluções para melhorar a detecção e caracterização de tumores, bem como para análises operacionais e clínicas para uma aprendizagem contínua da oncologia. Agora, a gente tem uma outra mesa redonda com o tema Tecnologia como suporte à decisão em oncologia. Eu queria chamar então agora o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Victor Piana. Ele é CEO do AC Camargo Cancer Center. Seja muito bem-vindo. O nosso próximo convidado, ele é coordenador da oncologia no Hospital Santa Paula, Dr. Tiago Kenji. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. E para mediar esse painel, e também vai fazer uma breve apresentação para a gente, Dr. Luiz Arnoldo Hertel, diretor de MR e Care Management na Philips. Seja bem-vindo também. A gente faz um breve teste com os nossos microfones. Está tudo certinho? Certinho o microfone? Então, excelente painel. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite de poder mediar essa mesa redonda e de ter aqui dois ilustres convidados, Dr. Victor Piana, Dr. Kenji, Tiago Kenji. Vou pedir que depois, quando iniciarem as primeiras opiniões, que falassem um pouquinho da sua história com brevidade, porque também, senão, não teríamos tempo para apresentar o currículo de vocês aqui em 45 minutos, né? Antes de iniciar a apresentação e voltar e se focar para o tema específico, eu gostaria de dizer que hoje é um dia especial para mim, porque depois de 3 anos a gente conseguiu voltar a ter um Connect Day presencial e realmente a energia, pelos abraços, pelos sorrisos, pelos cumprimentos, pela saudade das pessoas que ajudaram e ajudam a construir a saúde no Brasil, foi imensa. Foi um dia, assim, com muita felicidade. E eu também refleti num outro aspecto que foi falado hoje de manhã, que hoje é o dia, né, do profissional da tecnologia, e ontem foi o dia do médico, né, então o dia da saúde. Aí me lembrei de uma passagem, quando a gente começou o TASI, não nos primeiros dias, mas fazem o quê? Uns 15 anos. Aí chegou um funcionário, um colaborador, um colega de trabalho nosso, falou assim: Dr. Hertel, estou preocupado consigo. Eu falei assim, ele falou: por quê? É que saiu uma estatística agora, uma pesquisa, dizendo que das 10 profissões mais estressantes do mundo. Daí ele falou assim: ah, é? Qual foi e daí, a segunda é médico. E a primeira? A primeira é profissional de TI. Então, realmente, é incrível como são profissões que mexem assim, com muita ansiedade, com muito senso de urgência, mas a gente tem a capacidade, através da tecnologia, de desatar muitos nós, né, e de transformar realmente o modelo de cuidado. E tecnologia é um assunto de alta responsabilidade em medicina, mas tem um poder muito grande de fazer grandes transformações. Eu também sempre acreditei que prontuário eletrônico, sistemas de gestão de informação, eles têm 2 grandes missões, né, iniciais. Primeiro é transformar processos analógicos de papel em processos digitais, conectar departamentos que se conectavam de maneira forçada, conectam naturalmente, começam a transformar
a informação não estruturada em informação estruturada, e aí muitas oportunidades resultantes dos dados começam a acontecer. Então, isso só vai acontecer quando eu fiz essas minhas duas primeiras lições. Eu tenho que digitizar os processos e eu tenho que estruturar em algum nível os dados que nós temos no sistema para poder aproveitá-los. E aí vem a terceira grande missão de um prontuário eletrônico, que é trazer elementos que possam mudar a segurança do atendimento e também a tomada de decisão. Porque eletronicamente eu posso impedir que medicamentos errados sejam dispensados, doses erradas sejam administradas, que pacientes recebam, por exemplo, medicações sendo alérgicos a elas, ou que um protocolo de quimioterapia não respeite os dados corretos do paciente. Eu consigo prevenir isso com tecnologia. E a última grande missão é gerar novos conhecimentos. Insights que não são reativos, mas que são proativos e vão poder mudar a história daquele atendimento, porque, inclusive, eu estou dando um suporte que a pessoa que estava tomando a decisão não o tinha. Falando nisso, então eu gostaria de mostrar esse slide aqui, que eu gosto muito, que foi publicado no Lancet em 2019, né, na capa do Lancet Digital, que dizia que a cada minuto uma decisão médica é feita em algum lugar que podia ser melhor informada, mais objetiva, mais precisa e principalmente mais segura. Essa é a nossa missão. Esse é o terceiro nível da nossa missão. Não acontece sem os outros dois, mas é aqui que a gente vai chegar. E é isso que justifica uma jornada, por exemplo, como a minha, que começou em 1998, sem papel, que é uma jornada sem fim, porque as instituições elas vão trafegar por níveis e maturidades diferentes de maturidade digital. Esse foi um outro comentário bastante interessante, saiu no Medscape, é um destino comum dos médicos no mundo inteiro para buscar conhecimento, onde que dizia, isso foi em 2018, esse editorial, que dizia que 99% dos médicos necessitam de auxílio diagnóstico no ato da medicina. Isso pode ser um pouco exagerado, mas mostrando que nós não temos mais o tempo todo todas as informações para tomada de decisão. E por último eu queria mostrar, antes de parar um pouquinho essa apresentação, esse outro slide que eu gosto muito, em que ele separa aonde que a medicina vai ser mais impactada pela tecnologia, quais são as áreas, né? Gosto muito, ele separa em 4 quadrantes: atividades criativas, atividades repetitivas na horizontal, atividades baseadas na interação, contra baseadas de dados na vertical. E aí a gente vê que no quadrante inferior direito, né, profissionais daquele quadrante baseado em dados e atividades criativas serão muito dependentes de tecnologia digital de uma forma diária. Já outras atividades, por exemplo, já são menos impactadas, atividades repetitivas e baseadas na interação, onde que servirão apenas como ferramentas auxiliares. Isso é um bom compasso, é uma boa bússola para a gente poder entender onde a gente pode contribuir mais dentro de cada especialidade. Isso aqui não é escrito em pedra, isso é uma interpretação, mas a gente vê, por exemplo, aqui a oncologia como sendo uma atividade altamente dependente diariamente de tecnologia. Então, usando esses slides para iniciar fazer um aquecimento e uma inspiração, então eu gostaria rapidamente de passar a palavra a vocês. Qual é a visão de vocês? O que hoje está dando certo na oncologia? O que ainda não dá? Qual é o motivo que não dá? Se falta solução, falta dado, falta recurso, falta profissional. O que a gente já fez a diferença? Se vai ser na larga escala ou se vai ser no paciente individualmente? Qual é a opinião de vocês?
antes de começar, com uma breve introdução sobre o currículo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Piana, eu sou médico patologista, mas há 7 anos me dedico à gestão na Secamargo, já percorri diretoria médica, operações, e há 2 anos estou como R2 de CEO agora, aprendendo muito, tentando trazer um pouco dessa bagagem que a patologia me deu, de interface ampla com os especialistas da oncologia, para ajudar o hospital a tomar decisões, né? Acho que tive uma carreira de pesquisador também, de professor de pós-graduação, residência médica, isso tudo me ajuda muito a tomar boas decisões hoje. Eu estou na Secamargo desde 2003, então aí já vão 19 anos vivendo intensamente esse ambiente da oncologia. Bom, eu tenho mais dúvidas do que certezas sobre esse tema e não quero que ninguém pense que eu jogo contra, não. Pelo contrário, eu sou muito favorável à incorporação da tecnologia. Acho que a oncologia está ficando uma especialidade impossível de fazer da forma como uma faculdade de medicina nos ensina, que o conhecimento tem que estar todo dentro da gente. Até hoje, os currículos tentam formar pessoas para ter o conhecimento todo dentro da gente, e está ficando inviável você acumular todo o conhecimento necessário. Eu não tenho dúvida nenhuma que indivíduos com o mesmo tumor e a mesma mutação recebem tratamentos diferentes em diferentes lugares do mundo, ou diferentes instituições de um mesmo país. E isso está na variabilidade do cuidado ou no acesso à informação. É um desafio enorme para mim, a integração dos cuidados. Eu tenho que tomar o cuidado também, porque no AC Camargo eu tenho os mesmos médicos todo dia, todo mundo integrado, escrevendo protocolos, e às vezes essa não é a realidade da oncologia de um país inteiro. Então, por exemplo, nós experimentamos apoio à decisão clínica na época da IBM, e a gente não viu grande geração de valor, porque a decisão era, na maioria das vezes, igual, mas dava bem mais trabalho para chegar nela do que o médico que já sabia o que fazer, né? Então, eu acho que a tecnologia ela precisa fazer escolhas que vão ajudar no branding dela. Eu anseio o dia que a tecnologia vai diminuir o trabalho das pessoas. Mas a verdade é que inserir informação digital e extrair informação digital, ela tem a sua dificuldade, né? E os médicos sofrem um pouco ainda com esse tema. Então, por exemplo, né, a indústria tem ido muito nesse sentido de vamos ajudar no Molecular Tumor Board, né, Cristóvão? Vamos encontrar se essa mutação indica este medicamento, vamos facilitar a vida dos médicos nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho que pode beneficiar alguns, mas acho que tem caminhos melhores para a tecnologia seguir. Se a gente pudesse ajudar os médicos a ler mais rapidamente toda a história de um paciente de doença crônica, né? No caso do câncer, o médico recebe um paciente, ele pode ter 3 anos, 4 anos, 5 anos de história para trás. Como é que eu leio rapidamente essa história para conseguir tomar uma boa decisão? Isso ajudaria muito mais o médico, poupa tempo dele, e vai ajudar o médico a ficar simpático à tecnologia. Aos poucos ele vai aumentando o letramento digital dele, porque, fala a verdade, né? Hoje, se eu colocar um sistema de apoio à decisão moderno, você vai ter que ensinar as pessoas a usar esses sistemas digitais. Ainda tem pouco letramento digital. Como é que a gente tem apoio à decisão clínica hoje no modelo tradicional? Eu leio um paper, me convenço daquele paper, e essa informação eu vou usar a partir de amanhã para poder decidir o que eu vou fazer com o paciente. Isso em qualquer especialidade. Muito bem. Quando a gente faz pós-graduação, a gente aprende a ficar mais crítico com o paper, a ler a metodologia do paper e saber se aquela informação de fato se aplica ao meu paciente. Então, não é só um computador ejetar uma conduta e eu vou seguir. Eu vou ter que aprender como é que ele calcula aquela conduta. Talvez ele tenha que me dar não a conduta pronta, mas os fatores para me ajudar a tomar uma decisão. Antigamente, o laudo que eu e o Cristóvão soltávamos era câncer de mama. Hoje em dia dá 2 páginas de fator prognóstico. Como é que eu coloco todo esse detalhamento de informações a serviço de um paciente
sem que o médico tenha que fazer tanto esforço. Então, para mim, o caminho de reduzir esforço, reduzir trabalho dos profissionais para uma decisão segura, é um caminho que vai atrair as pessoas. O caminho que eu já vi, né, que eu já tentei percorrer. Olha, pega este outro sistema em paralelo, vamos preencher mais um formulário aqui que ele vai te dizer o tratamento que você tem que fazer. É outro trabalho adicional, toma mais tempo e talvez chegue na mesma conclusão que eu já chegaria. Então, eu acho que a tecnologia tem que se preocupar com isso tudo. Então, ajudar, poupar tempo, poupar esforço e trazer informação qualificada. Esse é um aspecto. E talvez não seja no tratamento que está a melhor oportunidade. Pode ser que seja trazer a história, juntar a história. A gente sabe bem, a maioria dos prontuários, eles têm os atendimentos como evento agudo. E a gente precisa conectar os eventos agudos para fazer uma história longitudinal. Então, se a inteligência artificial me ajudar a traduzir essa linha do tempo que o paciente tem, para fornecer essa informação mais digerida para o médico, com os fatores prognósticos, com os fatores de risco, com a toxicidade, seria espetacular. E o outro tema que eu vejo é eu também tenho uma ansiedade de que a tecnologia possa ajudar a gente a controlar custo na oncologia, que ela possa tirar desperdício, que ela possa tirar tratamentos fúteis, que ela possa aumentar o benefício para o paciente. Então, por exemplo, na radioterapia, se eu puder predizer quem é que vai ter mais fibrose no pescoço numa radioterapia, vai ser bárbaro. Talvez eu não faça as mesmas doses, talvez eu não faça naquele paciente algum tratamento. Há uma série de oportunidades, é uma questão de estratégia. Hoje eu vejo que a estratégia está muito focada em tratamento. E eu acho que a estratégia poderia estar em esforço e desperdício. Eu acho que a gente traz a operadora junto, traz o médico junto, traz mais gente para essa conversa, né? Bom, excelente o ponto. Antes de passar para o Dr. Tiago, eu queria fazer um reforço a esse comentário. Falei há pouco de maturidade digital das instituições, mas essa maturidade de suporte à decisão também existe. Às vezes não me falta um algoritmo para tomar uma decisão difícil. Falta eu ter um acesso fácil as informações que eu preciso para a tomada de decisão. Então, não adianta muitas vezes eu oferecer uma coisa na ponta se eu não tenho a estrutura para chegar lá. Então, nenhuma solução, como foi dito hoje de manhã, serve a todos os problemas. Isso precisa ser lido, estudado, sumários inteligentes, como foi citado, é um grande benefício. A representação já adornada do paciente, principalmente na oncologia, é fundamental. Se o médico demora 20 minutos para entender o caso, dos 30 que ele tem para fazer tudo, eu já perdi a minha oportunidade de ouro. E ali, nesse caso, a inteligência artificial não ajuda a trazer um diagnóstico que ele não teve, não, é trazer a informação que ele não tem para fazer um diagnóstico. Então, isso é um ponto muito importante, né? Essa substituição, ela não é só no raciocínio final, ela vai muito antes. Dr. Tiago, sua breve apresentação e suas primeiras impressões desse assunto. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Vou pegar um pouquinho da parte, olhando para trás, né? Vitor, então, R2 de CEO, eu sou R16 de oncologia, eu falo. Eu ainda tenho contato com os residentes, é algo que no SUS que me motiva. Estou muito feliz de te conhecer. Foi até uma surpresa, porque eu fui um médico que treinou na parte analógica no papel, vi muita falha de prescrição, uma letra ficar uma ampola, o A ficar grande, o paciente receber 10 ampolas. Eu tive um caso assim no meu treinamento. E em 2009, quando eu ingressei na Onco, eu fui nos primeiros dos serviços da Teutazi. Então, estou bem feliz de te conhecer, porque eu vi a mudança, eu prescrevi quimioterapia no papel e ajudei até a lapidar um pouquinho o TASI na Onco. E depois, quando eu for para o serviço que eu estou, que hoje eu sou curador de Santa Paula, lá também é TASI. Então, a gente pode levar essa parte. E, às vezes, a gente pensa nessa inteligência artificial, como o Piana falou, em relação a IBM dá toda a resposta para a gente, e às vezes esse tempo que eu economizo no TASI, essa informação está madura, essa segurança que eu tenho, eu vejo muito mais paciente agora do que na época do meu treinamento, melhor, mais preciso, porque o sistema abasteceu a informação para mim
parece isso simples, mas assim, eu economizo muito tempo, eu tenho mais tempo para conversar com o paciente porque aquela informação está imputada. Então, um prontuário eletrônico como o TASI já é uma novidade, uma revolução que para vocês hoje é habitual, uma coisa que vocês estão ali no dia a dia, mas para mim que vivi isso, é bem pacífico, que salvou muitos pacientes. Os minutos que eu gastei a mais, a informação de química foi certa, com certeza torna isso muito mais preciso. Eu concordo com ele em relação à tecnologia ajudar a gente a administrar esse monte de informações. Hoje eu estava vendo o teste com o Cristóvão, né, de mutação que a gente faz, ele me dá ali um painel de dezenas de mutações, eu tenho que traduzir isso para paciente. Hoje isso é manualmente, eu vou lá no TASI, digito os pontos, os highlights, mas talvez, se eu tivesse à disposição, a acessar esse laudo facilmente, daria para discutir isso com mais profundidade. Exames de imagem são algo também que é bem recorrente em onco, isso vai mudando mês a mês, e hoje é uma informação que a gente coloca manualmente, pode ser que eu perca alguma dessas informações. Hoje em dia a gente tem as informações remotas, consigo ver o exame na minha tela do meu computador, mas que há 5, 10 anos a gente não tinha, por exemplo, né? Então eu enxergo muito como ele colocou, da tecnologia ajudar a gente a digerir esse monte de informação, tanto de paper, mas também dos dados clínicos que o médico tem que ter na cabeça. E de vivência, eu ainda atuo muito ali na frente do paciente, né? O Vitor faz muita gestão, eu faço um pouquinho, mas eu sou muito mais clínico, então eu sinto na pele aí se essa parte tecnológica ajuda ou não ajuda a gente. Tá? Tiago, muito obrigado. Como egresso do HC, também é um orgulho muito grande a gente ter participado da transformação digital do ICESP, bem como do AC Camargo, claro, mas o ICESP foi um dos pioneiros, né, a aceitar as nossas sugestões na área de oncologia. Guardamos isso com muito orgulho. Muito obrigado por esse apoio todo. Eu gostaria de falar um pouquinho assim, como vocês veem hoje os resultados clínicos do dia a dia? Quando a gente discute um pouco situações de indicar o melhor tratamento quimioterápico, né, ou não o melhor tratamento quimioterápico, indicar a melhor conduta para o paciente, com um tipo ou outro, se for de quimioterapia, etc. Como ela é executada, como é o tempo de execução disso. Vocês acham que hoje, claro que são instituições de referência, com muita estrutura, mas vocês sentem oportunidades de melhoria ou está num estado bom e o que precisa talvez aumentar a volumetria disso? O dia a dia a gente tem uma oportunidade fantástica, né? Todo mundo tem um computador no bolso agora. A gente tem a telemedicina liberada, então você consegue ter contatos mais frequentes. Às vezes até poucos minutos a gente resolve problemas que faria o paciente vir, pegar um valet, me esperar na sala de espera para entrar no consultório e resolver uma coisa que em 2 em 3 minutos a gente talvez remotamente consiga. Então a gente tem muita oportunidade em telemedicina, em qualidade de vida e sensibilidade de sintoma no smartphone do paciente, que hoje é super pouco explorado. Isso vai traduzir um monte de dado que também a gente vai ter dificuldade para administrar. Então, tem embriões disso. A gente sabe em pesquisa clínica, quando a gente deixa o paciente mais à vontade para falar dos sintomas, tem muita coisa que passa desapercebido. Lá na frente do médico, ele acaba focando para o lado mais positivo do tratamento, e às vezes ele podia ter me relatado algo que podia ajustar a quimio ou trocar o tratamento, que eu acabo não sabendo. Tá? Tem vários estudos dizendo isso, que para equipe multidisciplinar, o que ele relata de sintomas é uma taxa muito maior que para o médico. E a gente tem toda essa oportunidade com o smartphone e telemedicina que está muito, muito inicial. Né? Quer dizer, você vê que a parte operacional, a reação mais rápida, graças à tecnologia, pode ter uma melhora muito grande. Não é tanto antecipar um diagnóstico, é antecipar uma reação, uma complicação. Também antecipar, porque a situação grave, em geral, era leve. Né? Então, se a gente puder não deixar chegar no grave, isso, às vezes, o paciente não tem a noção de que aquilo é um sinal de alerta, talvez um aplicativo, algo que ele abasteça ali como é que está a qualidade de vida, coisas simples que a gente faz pesquisa clínica, a gente tem condições de colocar isso na prática para todos os pacientes, porque hoje é simples, né, o smartphone. Vou te dar um exemplo rápido lá no Santa Paula. A enfermeira hoje ela é uma gestora do paciente, ela não está ali no cuidado de explicar como é que é o melhor cuidado dele. Fica ali, queimou a lâmpada do quarto, queimou o chuveiro, estou sem Wi-Fi, e ela fica só nesse operacional. O que a gente fez no andar ali?
tem um tablet e o paciente imputa esses problemas simples, que não precisa de um cuidado clínico complexo da enfermagem. Ele fica menos ansioso porque alguém vai escutar minha reclamação, eu não fico tendo que acionar a enfermeira com campainha, que ela podia estar vendo alguém com dor, passando mal. Isso reduziu em 35% as chamadas para a enfermagem, isso aumentou a satisfação do paciente. É uma coisa simples, faltava só a gente botar isso à disposição para ele, entendeu? Uma coisa que a gente fez há 2 meses, por exemplo. Que fantástico. E às vezes a gente, como o Vitor falou, que revolucionar, fazer o tratamento com a maior inteligência artificial da IBM, às vezes a gente precisa, na verdade, ganhar esse pouquinho de tempo, de qualidade, e no final isso vai dar um grande impacto, né? Muito bom, belo exemplo. Vitor, qual é a tua opinião no dia a dia? Onde está a dor maior? Olha, mesmo estando numa instituição com corpo clínico fechado, toda protocolizada, a oportunidade é muito grande. Cerca de 80% dos casos a gente consegue encaixar num protocolo e 20% o médico, nem o maior especialista sabe bem o que fazer, porque os protocolos têm suas limitações. A gente parte da literatura, parte do NCCN, mas eu tenho que traduzir o NCCN para o Brasil, pela realidade local, e aqueles protocolos, eles não são feitos para indivíduos, eles são feitos para contextos. O indivíduo pode ter uma comorbidade que o protocolo não prevê. E aí, eu tenho uma droga, eu tenho uma doença, eu tenho uma mutação, eu tenho uma droga, mas no trial da droga não tinha cardiopata, não tinha nefropata. Vale a pena usar ou não vale a pena usar? Se a gente pudesse ter os dados de vida real, se eu pegar o passado da mesma instituição para ler, né, e falar, olha, os últimos 100 pacientes que tinham essa doença e que eram cardiopatas foram tratados como e o que aconteceu com eles. Se essa informação viesse para o momento da decisão, para o tumor board, seria muito legal. E eu concordo, não é só o momento da indicação do tratamento, também é o momento de interromper os tratamentos na toxicidade ali na frente. Puxa, o paciente está com esta combinação de fatores sanguíneos, né? Está evoluindo com creatinina, sim, com isso aqui. É hora de interromper, é melhor para ele interromper ou é melhor continuar a quimioterapia? São informações que são bem mais difíceis do que decidir o início do tratamento. Eu acho que é mais protocolizado, é mais padronizado. Essas outras decisões que também resultam em sobrevida, também resultam em satisfação, em qualidade de vida, elas não estão nos protocolos, é mais difícil lidar. E se os sistemas pudessem ajudar a gente a reconhecer os fatores de toxicidade, agrupar fatores novos que os protocolos não reconhecem, isso tudo é uma oportunidade gigantesca, né? Que nenhum centro tem. Então, são caminhos que eu acho que a tecnologia pode escolher. É um pouco parecido assim como a gente, por exemplo, usa protocolos de identificação automatizada de sepsis, onde que o sistema, por exemplo, ele pode identificar um paciente que tenha febre, alteração dos leucócitos, alteração do estado mental, algum tipo de história de infecção, e aí ele cruza e avisa, olha, pode ser que esse paciente aí está entrando em sepsis, e alguém confirma. O MILS, né? Então, e a gente pode ter isso durante os 4 meses da quimioterapia, como é que está esse paciente evoluindo, como é que ele está indo bem, vai aguentar tomar todas as doses, vai precisar interromper uma dose, né? De fazer uma supervisão adicional, né? Para que você não tenha que fazer uma busca ativa que dependa de uma visita de um paciente, de uma checagem no laboratório, você tem que ligar para buscar as informações. Isso já vem naturalmente quando ela já foi cruzada e dado como possível, né? A elegibilidade do paciente naquela condição. Sim, a tecnologia ela pode antecipar, né, situações que vão necessitar de correção muito antes da gente conseguir fazer isso, mesmo com o melhor staff possível. Perfeito. Porque as informações estão dispersas no prontuário. Exato. E se eu tivesse todas elas num gráfico linear, assim, para olhar, talvez eu reconhecesse, mas com elas todas perdidas no prontuário, não é fácil para ninguém reconhecer o risco que o paciente está submetido, né? E se aquele paciente é nefropata, o risco dele já é diferente. Se é cardiopata, é diferente. Então, é muito delicado entender tudo isso. E assim você puxa exemplos na radioterapia, você puxa exemplos em todas as especialidades de como evitar tratamentos que vão colocar o paciente em risco. Porque doença crônica, os riscos vão se acumulando, né? No câncer vão se acumulando. Até a cirurgia é um nível de risco. Faz químio, faz rádio, repete químio, repete rádio. Será que a gente está tomando as boas decisões ao longo do tempo? Acho que essa visão longitudinal, se a inteligência puder dar para nós, para facilitar, vai ser muito bom.
Entrar num outro aspecto, esse sim é um pouco polêmico em relação à inteligência artificial e à tomada de decisão, que é a questão da responsabilidade, né? Como é que vocês veem essa questão do algoritmo meio que substituir o raciocínio? Se você concorda, ok, mas se você discorda, cria um problema, porque é uma evidência ao contrário do que você deveria ou poderia ter tomado. E eu acho que é uma coisa de auxílio, né, de dupla checagem, não de substituição. Mas como é que vocês veem o comportamento dos médicos e na cabeça de vocês também, o quanto que você pode confiar, né, ou delegar isso a ferramentas auxiliares para complementar a tua decisão? Quer começar? Você teve contato, vou deixar você Tá bem. responder. De fato, eu acho que esse dilema que existe, ele não é diferente do que já acontece hoje com a literatura física. Eu tenho um protocolo, não quer dizer que eu tenho que fazer ele toda vez, independente do que o paciente tenha ou da comorbidade que ele tenha. É o julgamento do médico. O protocolo é um guideline, ele te ajuda a funilar as opções, mas ele não é algo para ser seguido independente das condições do paciente. Então, eu acho que as ferramentas, como a gente ainda tem tempo, elas estão sendo desenvolvidas, a gente vai ter que trabalhar no letramento digital das pessoas. Eles vão ter que entender como é que esse algoritmo chega nessa conclusão, para ele ter pensamento crítico e saber dizer quando ele adota, quando ele não adota. Se a ferramenta leva em conta todos os fatores importantes para este paciente, porque pode ser que o algoritmo não incluiu cardiopatia. Sim. Mas esse paciente é cardiopata grave, devo fazer a mesma coisa ou não? Então, ele tem que saber como aquela informação chega até ele para ter pensamento crítico. Nós nunca vamos abrir mão do pensamento crítico de um médico para tomar uma decisão. Então, eu penso que não há uma mudança drástica do dilema que existe hoje. Quer dizer, especialistas enxergam ou pensam com mais criticidade e outras pessoas que não entendem como aquele trial foi feito, não entendem como aquela publicação aconteceu há 7 anos atrás, apenas repetem o protocolo e vão lá e fazem o que está escrito e depois justificam. Mas é o que a literatura manda, né? Mas o trial não tinha paciente nessa idade, o trial não tinha cardiopata. Desculpa, não sabia, eu aprendi que era assim, né? Eu acho que tem que vir junto com o pensamento crítico e com o letramento digital. As faculdades estão pecando, não estão ensinando sobre essas tecnologias. A vida real está chegando antes do ensino nas faculdades. Então, os currículos precisam ser atualizados. Até que eles formem médicos com esse letramento, nós vamos ter que correr atrás de ensinar para a geração que está aqui. Meu filho está no final do 5º ano de medicina. Ele não mora mais conosco, mas a sensação que eu acompanho é que ele está aprendendo medicina do jeito que eu aprendi. O jeito de ensinar medicina não mudou muito com toda essa transformação. Tiago, qual é a tua opinião? Concordo. Até quando a gente leva para um board, né, que é até mais complexo que a ferramenta da discórdia, né? Então, acho que quem está lá na frente do paciente vai tomar a decisão final e, como o Vitor colocou bem, acaba sendo mais uma guia, uma simplificação para debater com o paciente um número menor de opção, mas acaba definindo ali no diálogo, na relação médico-paciente. Eu queria pedir que voltasse um slide ali, por favor, novamente. Queria mostrar para vocês uma matéria que também... Exatamente. Esse artigo que eu mostrei há pouco desse site, né, Medical Futurist, que separou em 4 quadrantes, né, ele discutia isso sobre se as tecnologias realmente iriam substituir os médicos, né, em função da revolução digital e desses statements muito fortes aí dos pais das redes neurais, etc. E aí surge o nascimento, né, do conceito do e-physician, né, que a gente pensa que é e-commerce, e-mail, que seria ser o médico eletrônico, né? Só que o nosso E não é de eletrônico. O nosso E é de empoderado, de engajado, né? Então, um médico que vai
através da tecnologia, de tecnologias digitais e informação, vai ser um médico que vai estar mais engajado, cuidando de todo o processo de cura e de tratamento. E veja, aquilo que o doutor Vitor colocou, né, da parte do letramento digital, da interdisciplinaridade, né, sabendo onde encontrar a informação, né, traduzindo uma grande quantidade de dados em insights para o paciente. E, curiosamente, liberando o médico para melhorar a empatia, que é uma das coisas que se imagina que a tecnologia eliminaria, né? Então, assim, não existe o nascimento de um médico automático. Agora, os médicos, né, realmente estarão e estão empoderados. O que vai realmente acontecer é que os médicos que não utilizam nada de tecnologia, principalmente naquelas áreas que eu coloquei dos quadrantes mais críticos, serão substituídos pelos médicos que utilizam tecnologia. Porque a competitividade entre eles é cruel, né? Uma pessoa está extremamente municiada e outra não tem a informação. Eu lembro, assim, nos primeiros ensaios do sistema, quando eu estava 4 horas da manhã num pronto-socorro de cardiologia, atendendo um paciente com dor torácica, ele havia feito um cateterismo 2 dias antes. E a esposa ansiosa não trouxe o resultado do cateterismo. Bom, se o paciente fez um cateterismo cardíaco 2 dias antes e chega com uma dor no peito, isso é um viés enorme de eu achar que ele tem alguma coisa. Mas ele tinha um eletro normal, ele tinha um quadro clínico que não era típico. Mas o que eu faço? Coloco ele numa UTI em observação ou libero confiando de que o paciente não tem um quadro cardiológico, apesar de ter feito o cateterismo 2 dias atrás? Se eu tivesse a informação do cateterismo na mão, a imagem, eu tomaria a decisão na hora. Independente de onde eu fui formado, melhor ou pior hospital, é a informação que nos capacita. Sem a informação, a gente fica praticamente cego. E isso gera custo. Porque se eu colocar aquele paciente na UTI, eu já vou entrar com um ticket enorme. E, ao mesmo tempo, se eu liberar um paciente que tem 0,1% de chance de ter uma dor cardiovascular, eu vou ter um processo contra mim. Então, a informação, ela é destravadora dos processos. E ela é diferente de acordo com a ocasião. Neste caso, eu só precisava saber o resultado do cateterismo para tomar a minha decisão, fazendo um paralelo. Eu não precisava de nenhum algoritmo outro que apenas aquela informação. Então, gostaria de aproveitar que estamos chegando agora nos minutos finais. Gostaria de que trouxessem a sua opinião, quais são os próximos passos, como nós podemos, né, junto com o nosso trabalho, com as nossas soluções, né, destravar, né? Entendo também que solução de software, ela não é plug and play, não é um equipamento que você liga e desliga, ela precisa ser implementada com consultoria técnica, para entender o que o sistema tem e qual é o estágio de maturidade digital do hospital, bem como da decisão clínica, para poder trazer os pequenos ganhos. E eles serão sempre incrementais, né? Então, assim, por isso que não existe milagre. Implementar software é trabalho, é gestão de mudança, pequenas entregas para chegar a um destino muito diferente, muito grande. Não existe mágica, né? E por isso sempre existe muito trabalho para nós, né? Então eu gostaria de trazer um pouco dessa mensagem final para cada um, por favor. Bom, acho que é muito feliz seu slide. Como eu te falei, eu tive essa sorte de ver todo esse desenvolvimento tecnológico. A gente andava com palm top, né, lá no PS para ver doses de remédio. Eu já estou empoderado. Eu abro a tela, eu tenho o UpToDate na minha frente, eu consigo ter a bula mais precisa do mundo em 3 cliques. Eu economizo esse tempo para pegar essa informação para passar mais tempo com o paciente. Eu sou uma geração que teve medo do Google, do paciente vir com a informação, mas o leigo não sabe interpretar. A gente que vai ter que traduzir isso para ele, olhar no olho, colocar em que contexto que ele está da informação. Então,
a figura do médico, de traduzir isso, todo esse conhecimento dessa tecnologia para o paciente é fundamental. Eu me sinto empoderado com que a gente já tem de tecnologia, eu fico feliz que a gente tem mais coisa e no final é isso, é uma medicina mais precisa, ter mais tempo para poder falar para o paciente de uma forma mais precisa. Então, parabéns pelo simpósio, obrigado pela oportunidade, e eu sou um Tazi lover aí, então fico feliz de conhecer e estar com vocês, e realmente eu me sinto muito feliz de poder fazer uma medicina melhor, porque vocês ajudam bastante, tá? Obrigado. Eu também gostei muito de estar aqui, isso acorda neurônios da gente que vão ficar aqui pensando soluções, né? Acho que não dá para fazer nada sozinho. Quem desenvolve o software, as instituições, os médicos, as enfermeiras, tem que estar próximos, né, para que as primeiras versões venham a solucionar os problemas mais críticos. Porque aí você vai comprar a simpatia das pessoas, vai trazê-las para próximo, vai ajudá-las a entender o valor da tecnologia nas suas vidas, e não vendo como um tema a mais que vai consumir, que concorre com as atividades. E educação digital é fundamental. A gente não vai quebrar as resistências se não ensinarmos, né? Assim como tem que ensinar literatura médica, tem que ensinar metodologia de inteligência artificial, para que as pessoas entendam o que está acontecendo e confiem que o output eu confio no output porque eu sei como ele é gerado. Ele apenas faz o trabalho repetitivo e difícil para mim, mas eu sei o que ele está fazendo e eu confio no que vem dele. Se eu não confiar, como é que eu vou usar? Então, se vier uma caixinha preta que eu aperto um botão e vem um tratamento sugerido, como é que eu vou fazer, como eu vou dar aquilo? A construção ela tem que ser próxima, e a educação digital ela é parte da gestão da mudança. Nós não vamos fazer essa virada se não for todo mundo junto, aprendendo junto, percorrendo essa estrada, a estrada que escolhermos percorrer, todo mundo na mesma velocidade. Quando a turma que conhece muito de tecnologia atravessa a ponte, chega lá do outro lado e fala, vem que é bom, a gente olha para a ponte de madeira que vai lá embaixo e sobe assim e fala assim, será que eu vou? Será que eu confio que essa ponte me aguenta? Dá para todo mundo passar ou vai só o primeiro e depois ela quebra? Então, eu acho que o papel de quem conhece muito é ficar do lado de cada penhasco, ajudando cada um a passar a ponte e chegar do outro lado. Quando todo mundo estiver lá, você passa e fala, viu como foi bom? É diferente de estar do lado de lá chamando, vem, seu preguiçoso, vem que vai dar certo, né? Nós temos que percorrer esse caminho juntos. Esse é meu fechamento para isso tudo, porque quem vai usar precisa conhecer tanto quanto quem desenvolve. Belíssima metáfora da ponte, muito obrigado, né? Ela vem ao encontro da nossa missão, né? De realmente transformar a saúde, de levar a saúde às pessoas, aumentar o acesso à saúde, mudar a qualidade da saúde, reduzir o custo da saúde, melhorar a satisfação dos profissionais de saúde. E a gente entende que a tecnologia é um instrumento que nos empodera para alcançar esses resultados. Mas que quem muda a saúde são as pessoas. Continuaremos sendo nós. Muito obrigado aí pela ótima conversa. Obrigado. Fiquei muito feliz aí com essa tarde. Obrigado. Innovation and you. Philips.